Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cartolândia FC. Me chamo Jonathan Marques e esse é o vídeo de dicas da quinta rodada. Ficamos aí uma semana, sem rodada devido aos estaduais, jogos da Libertadores. E aí a quarta-feira agora, o mercado vai fechar, então vamos ter que escalar o nosso time para a quinta rodada, viu? Nosso time na quarta rodada não fez uma boa pontuação, fizemos uma pontuação inferior do que nós esperávamos, 59 pontos apenas. Valorizamos 4 cartoletas, temos 125 de patrimônio, que é pouco, porque essa rodada é uma rodada vai ser muito cara, viu, gente? Eu tô dizendo pra vocês já, vai ser difícil escalar o time aqui. Vai ser muito difícil escalar o time. Tem muitos jogadores que eu quero escalar que não vai dar, porque os jogadores estão muito caros. E aí pensamos muito em valorização na última rodada. Não escalamos, por exemplo, o Vitor Roque, o Neymar. E o Neymar, inclusive, eu nem indiquei, mas o Vitor Roque eu cheguei a indicar aqui. Não escalamos por questão da cartoleta e ele vai e faz uma grande pontuação, valoriza ainda. Então, o ideal é pensar em pontuação, Mas nós temos poucas cartoletas, como a maioria dos cartoleiros mesmo, E não vamos conseguir escalar os melhores jogadores, vamos escalar dentro do nosso orçamento, aquilo que é possível, Mas o que eu gostaria mesmo de indicar para vocês não vai ser possível. Mas vamos procurar fazer uma boa escalação. Nosso time fez, então, já disse para vocês, 59 pontos na última rodada. Temos 292 pontos e 85 no total, pontuação geral na temporada, Então, essa rodada agora, a quinta rodada, é muito difícil, muito cara. Vamos focar aí em pontuação, procurar escalar jogadores baratos, que tem potencial de valorizar também, porque cada vez mais estamos precisando de mais cartoletas. Vamos procurar fazer um grande time aqui dentro das nossas possibilidades, Vamos fazer aqui a análise de dados estatísticos, tá? Mas eu vou fazer um pouco mais enxuta do que eu fiz no último vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo, fica um pouco complicado até para vocês acompanharem mesmo. Então vamos começar pelos goleiros. Eu vou fazer só pela pontuação mesmo, sabe? Pelo nível de pontuação, não vou olhar muito aqui defesas ou tipo de scouts separados, Nós temos 2 jogos que não valem para rodada, Mirassol e Santos não vale para rodada, que seria um bom jogo para apostar. E também temos o Atlético Paranaense e Botafogo que não vale, tá bom? Então vamos lá, pontuações e goleiros. Olha, aqui o goleiro do Grêmio, o Bragantino cede muito, mas o Grêmio não tá conquistando. Tá negativo, O Everton foi mal nos últimos jogos. Mas é uma boa opção o Everton. Tem o goleiro do Remo, aparece bem também. O do Corinthians aparece até legal. E aí, gente, mais pra baixo, não tem muita opção não. Tem o Fábio do Fluminense, talvez. Ou do Palmeiras, porque o Vasco cede muito também. Como nós estamos aqui com pouquíssimas cartoletas, pra escalar, e a rodada vai ser muito cara, o que nós vamos fazer aqui? Vou procurar fazer isso. Eu gostaria muito de escalar o Fábio, eu acho que seria uma boa opção. Tem o Carlos Miguel do Palmeiras muito bem escalado. Mas eu vou escalar um pouquinho mais barato aqui, o Everton do Grêmio. Então vou escalar o Everton do Grêmio, precisa de 3,6 para valorizar, jogo em casa. O Bragantino tá cedendo muito, então pode ser uma boa. Tem o goleiro do Remo, que pode ser uma boa também, Ele custa 4 cartoletas. Se você precisando economizar, você que não tem cartoleta, tem menos do que eu ainda, inclusive, você pode escalar o do Remo. Mas aqui eu vou escalar o Everton do Grêmio, tá? E vamos tentar montar o time aqui da forma que for possível. Vamos aqui ver as laterais, então, agora nos dados estatísticos. Laterais. Vamos lá, ó. O Curitiba cede muito pro Corinthians, então os laterais do Corinthians pode ser uma boa, tá bom? Tem o Mateuzinho, tem o Matheus Bidu. Os do Grêmio pode ser uma boa também, tá bom? Talvez o Marlon. Do São Paulo, o Chapecoense cede bem. O Cruzeiro cede muito também, mas o Flamengo não tá conquistando, é um jogo difícil, não sei se vale a pena. Mais embaixo, tem o do Palmeiras, lateral do Palmeiras poderia ser uma boa contra o Vasco, mas o Vasco mudou de treinador agora, o Renato Gaúcho agora, Pode dar um ânimo para os jogadores. Então não sei se vale a pena apostar tanto no Palmeiras. E, gente, é mais por aí. Tem o do Fluminense, talvez pode ser uma boa também, tá? E é isso, não tem muito assim pra onde correr não. Eu gostaria muito de escalar o Matheus Bidu do Corinthians, gostaria muito de escalar ele. E também eu acho que esse Ramon
Roman Gomes do Bahia pode ser uma boa, mas é um clássico, jogo difícil. O Luciano Juba pode ser uma boa também do Bahia. Lucas Ramon do São Paulo, custando 9. Ou o Enzo Dias, custando 11. Os dois ótimas opções. O Enzo Dias normalmente é melhor, mas tem uma questão importante. O Chapecoense cede mais pontos pro lateral direito. Então o Lucas Ramon pode ser uma boa opção, melhor do que o Enzo Dias até. E eu vou escalar o Lucas Ramon por enquanto aqui, que ele tá com uma boa média, fazendo boas pontuações desde a época, né, da Chapecoense já, né? Tem Mateuzinho do Corinthians, pode ser uma boa. Gente, eu acho assim, ó, que descendo mais aqui, não tem tantas opções assim não. Tem o Kelvin do Palmeiras bem escalado, mas acho que não compensa tanto não, sabe? E eu vou falar pra vocês aqui, que lateral, gente, não dá pra você ficar... O Samuel Xavier pode ser na boa do Fluminense, o René também. Ó, o Mateuzinho custa 12, o Matheus Bidu 13. Então entre esses dois, eu acho que eu vou preferir ficar com o Matheus Bidu. O Matheus Bidu tá muito bem. E o Curitiba cede muito pro Corinthians na lateral, então é importante ter um lateral do Corinthians, tá? Vamos lá, né? Vamos ver se vamos conseguir fechar o time aqui. Qualquer coisa, vamos ter que fazer algumas alterações, se não der. Na zaga, vamos lá, pontuações, zagueiro. Vamos ver. Ó, Grêmio tem um potencial grande dos seus zagueiros conquistarem pontos contra o Bragantino. O Corinthians também, o zagueiro do Corinthians pode ser uma boa. O São Paulo, o Chapecoense não cede, mas o São Paulo tá conquistando muito, então talvez o Sabino aí pode ser uma boa do São Paulo. E aí descendo mais, gente, aí já não tem tantas opções não, viu? Talvez do Palmeiras, o Murilo pode ser uma boa. O Gomes também, mas é mais caro, né? E talvez o zagueiro do Fluminense. Eu acho que fica mais por aí, sabe? E não tem muita opção assim, não. Assim, eu queria escalar o Gabriel Paulista do Corinthians. Ou o Gustavo Henrique. Eu acho que o zagueiro do Corinthians nessa rodada é muito bom pra rodada. Mas, gente, não vai ter condições aqui. Não vai ter condições. Então eu vou ter que procurar aqui algum zagueiro mais em conta. Vamos ter que procurar um zagueiro mais em conta aqui. Sabino do São Paulo vai estar aqui no nosso time, tá? Acho uma boa opção. O São Paulo também tem conquistado pontos com zagueiros, né? O Sabino pode ser uma boa opção aqui. E aí, vamos ver, né? Gustavo Gomes é uma boa. James do Fluminense pode ser uma boa. Murilo do Palmeiras contra o Vasco, né? E tem os zagueiros do Grêmio. Que aí, vamos ver aqui mais embaixo. Eu acho aqui que gente, meio complicado. Esse Vieri do Grêmio aqui, ó. 3 cartoletas. Tá? Não é a melhor opção. Mas ele fez um jogo, teve 2 desarmes em casa contra o Bragantino, custando pouco, nós estamos precisando economizar. Pode ser uma boa. Eu vou fechar com o Vieira aqui do Grêmio, tá bom? Vai estar no meu time aqui. Porque tá barato, né? Jogo favorável. Pode ser uma boa. Então eu vou fechar minha defesa aqui com o Vieira do Grêmio. Agora vamos pro meio campo aqui. Meio campo. Pontuação, o meio campo do Corinthians pode ser muito bom para rodada, viu? O Garro é uma grande opção, mas tá caro, né? Mas é uma grande opção para rodada, viu? Tem aqui o meia do Vasco, pode ser uma boa, talvez o Barros, né? É a opção que tem, mas não sei. Mas é uma boa, né? Vamos ver. O Atlético Mineiro também tem uma possibilidade grande de conquistar ponto, talvez o Scarpa tá barato, precisa de pouco para valorizar. Aí nós temos o meia do Remo, pode ser uma boa também. Do São Paulo pode ser uma boa, tá bom? E aí, nos times visitantes, o Internacional parece bem, até o Alan Patrick talvez pode ser uma boa opção. Do Palmeiras também não é ruim para rodada, tá? Do Fluminense também não. Também é de se considerar e acho que para por aí. Tá bom? Vamos lá escalar o nosso meio campo, viu? Tá difícil, né, gente? Vamos lá. Ó, Lúcio Acosta do Fluminense, grande opção. Um jogador que tá muito, assim, irregular, né? Fazendo grandes pontuações. Barros do Vasco, aí, falei dele, mas tá muito caro, muito valorizado, difícil escalar. Garro do Corinthians, acho que é a melhor opção para rodada, mas tá caro também, então fica difícil ali você achar uma forma de colocar ele, né? Mas aí vamos ter que escolher, na verdade, aqui, porque tem o Garro, tem o Breno Bidon também não tá barato. E aí, gente, descendo mais um pouco aqui, tem o Arrascaeta, né? Eu acho que o Arrascaeta tá dúvida. O Arrascaeta tá dúvida, ó. Porque o Arrascaeta é uma grande opção pra rodada, né? Contra o Cruzeiro, lei do ex, o Cruzeiro tomando muitos gols. Mas aí, gente, vamos fazer o seguinte, então, ó, já que o
Arrascaeta não tá aqui, eu acredito que ele esteja dúvida, né? Porque se ele for pro jogo, é uma grande opção, né? Vamos ver, não, nem dúvida, né? A dúvida, Arrascaeta tá dúvida. Vamos ter que ver, no treinador novo, né? Eu acho que o Arrascaeta vai ser banco com o Leonardo Jardim, eu acredito, que é um treinador que realmente não me agrada muito, ele tem uma visão muito de só velocidade, o Arrascaeta já não tem essa característica, então realmente pode acontecer. Então, gente, por enquanto eu vou escalar o Garro aqui. Pra mim é a melhor opção pra rodada até, né? Depois do Arrascaeta. Como eu iria escalar o Arrascaeta, então vamos escalar o Garro aqui. O Garro vai estar no nosso time aqui, por enquanto. E aí, descendo um pouco mais, tem o Lúcio Acosta, grande opção. Tem o Danielzinho do São Paulo também, muito bom, tá bom? Alan Patrick, você pode ser uma boa, mas tá valorizado, fora de casa, jogo difícil. E Lucas Moura também é grande opção, acho que ele tem que estar no seu time. Lucas Moura, São Paulo contra o Chapecoense. Grande opção para rodada aqui no Cartola. E aí, descendo um pouco mais, vamos ver. Tem o Bobadilha, mas ele não deve desarmar tanto esse jogo. Gustavo Scarpa. Eu vou fechar aqui o meio campo com o Gustavo Scarpa, tá? Do Atlético. Tô descendo aqui um pouco mais, porque você não tem grandes opções. Então vamos fechar aqui com o Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, custando bem baratinho, precisando de pouco para valorizar, né? Vai dar certo aqui, vai ser uma ótima opção pra gente. Gustavo Scarpa, então, fechado aqui no nosso meio campo. Sobrando 56 cartoletas, ainda dá para escalar um grande ataque aqui, tá bom? E aí vamos então lá para os dados estatísticos, né? Vamos ver as pontuações aqui. Atacante, vamos lá. Ó, um atacante do Atlético Paranaense seria uma boa, mas jogo não vale. Um atacante do Remo, Aleph Manga, talvez pode ser uma boa. O Grêmio tá conquistando muito pontos com o atacante em casa, né? Embora o caso Vinícius na última rodada, que nós indicamos como uma grande opção para rodada, foi um desastre total, né? E o nosso reserva de luxo, que era o Gabigol, não jogou, então ficamos ali numa situação difícil, né? Mas é uma boa opção para rodar do Carlos Vinícius. Um atacante do Flamengo pode ser uma boa. Não sabemos quem vai jogar. Se o Pedro jogar, é uma grande opção. São Paulo, os atacantes do São Paulo são boas opções para rodada. Luciano, Calera, acho que o Calera tem que estar no time. Tá? Unanimidade, até já dizer aqui de uma vez. O atacante do Atlético pode ser uma boa também. E aí descendo. O Corinthians, o Curitiba não serve tanto, não. Ó. É o pior sedimento. Mas, sedimento assim, né? Não existe, né? É a pior possibilidade de pontos é pro Corinthians. Mas o Depay pode ser uma boa pra esse jogo. Até como reserva de luxo. O atacante do Curitiba tá conquistando muitos pontos, né? Mas eu acho arriscado contra o Corinthians. O atacante do Inter contra o Atlético Mineiro também não é ruim. Do Palmeiras, né? O Vitor Roque. Eu adoraria escalar o Vitor Roque, mas tá muito caro, gente. Não dá pra escalar, tá muito caro. E é isso. Até o Caio Jorge não é ruim, não. Tá bom? Até o Caio Jorge não é ruim, não. E o do Fluminense também não é ruim, não. Mas vamos lá. Vamos ver aqui os gols também, se tem algum dado ali que possa nos dar uma visão mais clara. O do Atlético Paranaense seria uma ótima opção, né? Do Grêmio, ó, o Bragantino não tá tomando gol de atacante, tá bom? Mas o caso deles é uma boa. Do o Fluminense tá tomando gol também, pode ser uma boa, tá bom? O Jorge também não é ruim pra rodada, viu? Vamos lá então. Os nossos atacantes aqui. Vitor Roque. Melhor opção, grande opção, seria até a melhor opção pra rodada, mas não, tá muito caro, não dá pra escalar, tá muito caro. Aleph Manga pode ser uma boa opção, viu, pra rodada, eu até pus de reserva de luxo na última, não coloquei, foi muito bem. Carlos Vinícius do Grêmio, eu acho assim, é o momento dele voltar a marcar, né? Então o Carlos Vinícius vai estar no nosso time aqui, Carlos Vinícius vai estar no nosso time, tem o Luciano, tá caro, gente, tá caro. Não, acho que, vamos pôr o Calera de uma vez, né, que eu falei que é unanimidade, Calera, unanimidade, também tá escalado então, Calera. Tem o Hulk do Atlético, pode ser uma boa. O Luciano pode ser uma boa também. Gente, é meio complicado aqui. Eu não sei se. Flaco Lopes do Palmeiras pode ser uma boa. Vamos ver, mas embaixo o Caio Jorge também falei que não é ruim, né? Um atacante do Inter, talvez Carboneiro, ou até o Borré, mas eu não gosto tanto. Pedro pode ser uma boa opção, mas tá caro também, né, gente? Fica difícil, fica difícil. Fica difícil, assim, escalar jogadores caros, assim, porque nós estamos sem cartoleta, né? Todo mundo tá sem cartoleta, na verdade. Então, ó, vamos ver se dá pra fazer assim, ó. Vou ver se dá pra fazer assim. Escalar aqui o Calé de reserva de luxo. Vamos ver. Luciano Huck. Vai sobrar 7 cartoletas. Vamos ver se nós conseguimos aqui escalar um treinador interessante. Não tem, né? Não tem. Não tem treinadores interessantes pra rodar.
Meio complicado, viu? Porque os melhores da rodada aqui seriam o Crespo do São Paulo, né? Gente, fica difícil. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar difícil aqui, vai ficar difícil. Eu não vou escalar o Luciano, então, infelizmente. Vamos com o Caleri. Tá bom, vamos com o Caleri no time titular. Vamos com o Hulk. E no reserva de luxo, nós vamos escalar aí algum jogador aí mais interessante. Talvez eu possa até tirar o Carlos Vinícius também e de Luciano, porque o jogo do São Paulo é bem favorável, embora o Chapecoense não esteja sendo o desastre que nós pensamos, né? Vamos então fechar assim por enquanto. Treinador, Hernan Crespo. Tem que ser o Crespo, tá? O melhor jogo da rodada, tem que ser o Crespo. E é a melhor opção. Se não sobrar cartoleta nenhuma, o do Remo pode ser uma boa, que é um jogo, né? O Fluminense é favorito, mas o Remo também não tá tão ruim. Ou o do Internacional, que é um jogo que o Atlético Mineiro é favorito, mas, né? Agora o Hulk aqui, eu coloquei o Hulk porque é o que dá, gente. Porque eu não tô com tanta certeza no Hulk também não, tá bom? Mas nosso time então tá fechado aqui. Capitão, vamos com Caleri. Caleri capitão. E agora vamos pro banco de reservas, né? O Everton, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o hack aqui com ele, tá? Vou colocar um goleiro que não vai jogar, que esteja contundido, suspenso ou nulo, vamos ver aqui. E aí, nós vamos colocar o... vamos por tudo aqui. E aí vamos colocar o Everton no banco, porque se o Everton negativar ou for mal, ele não entra, entendeu? Porque vai ter um goleiro que não vai jogar, né? Escalado. Aí vamos ver aqui um goleiro que não vai jogar, que esteja mais caro do que ele, né? O Neto do Botafogo. O Neto do Botafogo não vai jogar, então o jogo do Botafogo não vale. Então agora o Everton no banco aqui, que se o Everton negativar, ele não entra no nosso time. Nós não perdemos ponto e não perdemos cartoleta também. Agora vamos aqui. É uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Vamos aqui então agora pro nosso lateral reserva. Lateral dá pra pôr um melhorzinho, né? Porque nós escalamos laterais mais caros mesmo. Eu acho, é difícil também, viu? Não tem grandes opções não, né? Não tem grandes opções. Vamos ter que colocar aqui, é difícil, viu? Ó, eu vou colocar aqui esse do Bahia, o Man Gomes. Aí na zaga, vamos ver. Mas eu espero não usar o banco de reservas, né? No banco aqui não tem nenhum, né? Porque o nosso zagueiro é o mais barato. Então vamos até fazer o seguinte também, vamos fazer o hack com ele também, entendeu? É um jogador que não temos tanta confiança, estamos colocando só pela questão de que ele é barato, né? Então vamos fazer um hack aqui com ele. Vamos pôr algum zagueiro aqui que não vai jogar. Não tem que pôr um nulo aqui que não vai jogar, que seja mais caro do que ele, né? Deve ter muitas opções aqui. Porque se ele for mal, ele não entra. Se ele negativar, né? Ele não entra. Quanto que ele custa aqui? Vamos ver. 3,47. Vamos ver aqui algum jogador mais. Então, Ítalo do Botafogo. Ítalo do Botafogo. E aí aqui no nosso banco de reserva vai ser o nosso zagueiro mesmo, o Vieri do Grêmio, tá? Então vamos lá agora. Nosso meia reserva aqui. Tem o André do Corinthians, ó. Grande opção também. Não citei, mas é uma boa opção, tá? Até pro time titular. E aí eu vou com ele aqui, tá? O André do Corinthians, muito bom jogador esse menino, viu? André do Corinthians. E aí, aqui no ataque, vamos ver aqui no ataque que nós temos. Tem o Aleph Manga. Tem o Aleph Manga. Esse Lucas Ronier, gente, tá muito bem também, né? Talvez até uma aposta de reserva de luxo pode ser uma boa. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O Andrés Gomes também sempre vai bem, né? Mas contra o Palmeiras é difícil. Tem aqui, vamos ver, descendo um pouco mais. Tem o William José, mas eu não confio tanto. Tem os atacantes do Fluminense. Tem o Memphis Depay, né, gente? Tem o Memphis Depay. Eu acho que eu vou pôr o Depay aqui, de reserva de luxo. Tem o Depay, tem os atacantes do Inter também estão chamando a atenção. Mas aí, gente, eu acho assim. Tem o Aleph Manga também, né? Tá muito bem o Aleph Manga em casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou com o Aleph Manga, viu? Aleph Manga, reserva de luxo. Na última eu já não quis arriscar nele, ele foi muito bem de novo. Então, nossa reserva de luxo vai ser o Aleph Manga aqui, tá bom? Time escalado, então. Nosso time escalado com o Everton, Matheus Bidu, Vieri, Sabino, Lucas Ramon, Gustavo Scarpa, Lucas Moura, Garro, Carlos Vinícius, Hulk, Caleri, capitão, treinador Crespo, reserva de luxo, Aleph Manga. Nosso time escalado para quinta rodada, difícil, viu? Sobrou 10 centavos só.
o preço do time é 125,39. Eu vou montar um time barato, sabe? Que eu sei que essa data tá difícil. Vou montar um time barato, vou colocar aqui nos posts do canal, tá bom? E você dá uma conferidinha lá se você tiver pouquíssimas cartoletas, que vai te ajudar muito. Tentar fazer um time ali até 100 cartoletas pra te ajudar. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Vamos torcer que seja uma grande rodada, né? Vamos mitar, vamos procurar recuperar, né? E torcer para dar certo aqui nosso time, tá bom? Grande abraço, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu joinha e até a próxima.